que Deus tem para falar conosco. Então pega lá João 6, do 1 ao 13. E ele começa dizendo assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Ele estava próximo à festa judaica da Páscoa. Eu quero parar aqui nesses primeiros 4 versículos. Ali ele começa dizendo que Jesus ele partiu para um outro lugar, e por onde ele andava era grande a multidão que seguia Jesus. Nós hoje fazemos parte dessa multidão que segue Jesus. E o que ele tinha tanto feito ali? Jesus ele já tinha curado pessoas. Ele tinha curado pessoas com a palavra dele, com o toque dele. Os evangelhos, os 4, se você for ler, tem passagens que diz que Jesus ele curou até a distância. Porque pessoas não estavam ali presentes, mas a fé daquelas pessoas em Jesus acreditava que a presença dele, que uma palavra dele podia curar. E Jesus ele estava realizando esses milagres. Ele já tinha transformado água em vinho. Ele já tinha curado. E agora nós vemos uma passagem onde mais uma vez Jesus ele está prestes a realizar um milagre. Querido, Jesus ele tem prazer. Ele tem prazer em realizar milagres. Ele tem prazer em abençoar os filhos dele. Ele tem prazer em curar. Ele tem prazer em nos mimar, sabe? Ele tem prazer em nos dar presente. Mas a passagem aqui no versículo 2 diz que essa grande multidão continuava a seguir Jesus. Por quê? Porque eles estavam vendo os sinais que Jesus fazia. E eu quero fazer uma pergunta para você já começar refletindo aqui. Por que você segue a Jesus? Qual é a motivação do teu coração em seguir a Jesus? É como essa multidão que seguia? Essa multidão seguia Jesus porque via ele realizando milagres, ele operando curas. E eles queriam ter desse Jesus. Eles queriam receber isso de Jesus. Não tem nada errado, gente. Não tem nada errado que nós cheguemos até Jesus buscando uma intervenção, buscando um milagre dele. Mas será que essa tem sido a principal motivação do nosso coração em seguir a Jesus? Sim, ele tem prazer em nos abençoar. Mas não é isso que Jesus mais deseja dos filhos dele. Não era isso que Jesus queria da multidão. O que Jesus queria? Ele continua dizendo ali no versículo 3 que Jesus ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Muitas vezes a gente passa por essas passagens e não presta atenção no que o texto quer dizer para nós. Por mais que Jesus realizasse milagres, por mais que ele atuasse, realizando curas, operando maravilhas ali, o que Jesus mais queria era passar tempo com os discípulos dele. É por isso que ele queria se afastar, é por isso que ele queria se retirar ao monte, para quê? Para estar gastando tempo com aquele que eles amavam. Jesus ele queria ensinar sim, mas ele queria que os discípulos e aquela multidão apenas sentassem e contemplassem a presença dele, desfrutassem da presença do Pai. Ele queria o quê? Por que Jesus quer passar tempo com os discípulos? E por que hoje Jesus quer passar tempo com cada um de vocês? É porque ele quer se revelar a nós, gente. Ele quer que nós estejamos num ambiente, num lugar de intimidade com ele. Quando você foi para um acampamento, quando você está lá naqueles 3 dias, assim, coisa atrás de coisa, culto atrás de culto, é Deus falando, é a pessoa vindo orando contigo, e você sente algo diferente. Por quê? Porque Deus está querendo revelar um pouco da intimidade que Ele tem para te dar. Mas a gente é muito falho, nós somos muito fracos. Talvez você já voltou com algum propósito muito certo no teu coração, nessa semana, e a intimidade não foi algo que você conseguiu provar. Por mais que Jesus ele tenha muitas coisas para nos dar, para nos abençoar, o que Ele tem mais precioso, após a salvação, após a vida eterna, é a presença dEle. É essa intimidade que Ele quer nos dar, e Ele tem chamado hoje, gente, uma geração, uma igreja, não apenas para sair por aí, para realizar maravilhas, mas antes Ele quer o quê? Sentar com os discípulos dEle. Como você tem vivido isso na tua vida? Mateus 6, o que Mateus 6 diz para nós? Como que é para nós orarmos?
É para nós irmos o quê? Fechar a porta do nosso quarto e, em secreto, falar com Deus. Quanto tempo você não tem feito isso na tua vida? Há quanto tempo você tem negligenciado o que é mais precioso no teu relacionamento com Deus? Queridos, você pode ser um líder de célula que multiplica célula após célula. Você pode ser alguém que está fazendo discipulado com várias pessoas. Você pode ser alguém que está envolvido em vários ministérios. Mas se você tem negligenciado o teu tempo a sós com Deus, se você não tem provado desse tempo, onde Ele quer ir para o secreto contigo, nada do que você está fazendo tem valor. Por quê? Porque você está fazendo pelo teu próprio esforço. Porque você está fazendo pela tua própria capacidade, e não é isso que Jesus quer. Quando Ele está conosco ali no secreto, quando Ele está conosco ali na intimidade, Ele quer se fazer conhecido. É só assim que nós vamos conhecer a Deus. Nós não vamos conhecer a Deus indo em um acampamento por mês. Nós não vamos conhecer a Deus estando em todos os cultos, não faltando uma célula, indo em diversas conferências e congressos que tem por aí. Não! Nós vamos conhecer a Deus quando nós estivermos face a face com Ele. É isso que importa. No final das contas, esse é o segredo. É buscar a Deus. É buscar a intimidade. Ele quer estar conosco. É o que a Bíblia nos diz, que Ele subiu ao monte para sentar com os seus discípulos. Queridos, Jesus, Ele tem o tempo todo para isso. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Jesus não tem agenda cheia. Nós temos 24 horas do nosso dia, que nós não sabemos administrar, mas Jesus, Ele tem o dia todo pronto para nós. Como que você faz o teu secreto? Como que tem sido isso na tua vida? Como você tem separado tempo para estar ali do lado do Pai, conversando com Ele? Quando eu digo isso, gente, o que nós temos de mais comum, quando nós temos o tempo com Deus, é o quê? É falar, Deus, eu estou vivendo isso, eu preciso disso, eu preciso de uma cura, Deus, eu preciso de um milagre, meus pais estão quase para se separar, Deus, eu preciso da tua intervenção. Ótimo. Nós precisamos levar a Deus nossas petições, nossa intercessão, nosso clamor. Mas como que está essa nossa adoração por Ele? Parece que nós somos como uma metralhadora que chegamos perto de Deus e descarregamos tudo aquilo que está na nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos, mas nós não damos um minuto sequer para ficar em silêncio e deixar Ele falar aos nossos corações. É o que Ele quer. É o que Ele quer. É estar diariamente ao lado dos seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. E Ele quer passar dia a dia conosco. Ele não quer que você esteja com Ele apenas aqui na igreja, no sábado. Ele quer que você o leve para dentro da sua casa, para dentro da sua escola, para dentro da sua faculdade, para dentro do seu trabalho. Ele quer estar com você 24 horas por dia. Ele quer. Ele quer, e muitas vezes nós jogamos a responsabilidade das coisas para Deus. Sim, Ele é soberano. Ele que fala, Ele que faz. Mas a gente precisa ter essa contrapartida de nós queremos estar junto com Deus. Nós precisamos querer estar com Ele. E aí sim, nós vamos conhecer. Você só conhece alguém quando você passa tempo com Ele. Querido, você pode passar e morar sob o mesmo teto do seu pai e da sua mãe, desde que você nasceu e ainda assim não conheceu o seu pai, conhecer sua mãe. Você pode estar namorando há tanto tempo e ainda assim não conhecer o seu namorado e conhecer sua namorada. Por quê? Porque você não passa tempo em intimidade, orando, conhecendo, batendo papo. Você só quer. Mas não desfruta da presença. É isso que Jesus estava chamando o povo, para estar junto com Ele. E Ele continua ali no versículo 5, eu vou ler até o 9, e Ele diz assim, que levantando os olhos, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra.
aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Essa passagem da multiplicação dos peixes, ela é contada em outros evangelhos. E lá em Mateus capítulo 14, ele diz que Jesus, quando ele olhou para a multidão, ele teve compaixão delas. Eles já estavam um certo tempo ouvindo Jesus, ouvindo os ensinamentos dele, ouvindo as coisas e vendo as coisas que ele fazia. Mas Jesus sabia das necessidades daquele povo. Ele tinha compaixão por cada um que estava lá. Ele sabia que pelo tempo que o povo estava ali, eles iam sentir fome. Jesus sabe das tuas necessidades. Ele sabe tudo o que você está passando. E mais do que isso, Ele não apenas sabe, Ele tem compaixão. Ele se importa com o que você está passando. Talvez você esteja tanto tempo passando por alguma coisa e a tua reação natural é o quê? Parece que Jesus não se importa comigo. Porque eu não estou vendo uma solução. Não. Jesus, Ele se compadece do que você está passando. E o mais, o versículo aqui diz que Ele sabe o que tem que fazer e Ele vai fazer. A pergunta que Jesus faz para Filipe, seu discípulo, gera uma provocação para ele. E é uma pergunta que parece que a resposta é óbvia. Pensa como se Jesus chegasse e falasse para você: Maurício, o que eu vou fazer com esse teu problema de saúde? Pensa, se Jesus chega e pergunta uma coisa para você, o que você vai responder? Jesus, eu vou saber? É você que tem poder, é o Senhor que sabe. Imagina Jesus chegando para um discípulo dele e perguntando: e aí, Filipe, o que a gente vai fazer com toda essa multidão que está com fome? Cara, eles tinham acabado de presenciar diversos milagres de Jesus. E ele faz essa pergunta para Filipe, como se jogando a responsabilidade para ele. E aí? O que vai acontecer? Jesus, ele não queria que Filipe trouxesse uma solução para aquele caso. E aqui Jesus pergunta para Filipe, porque a Bíblia diz ali que Filipe morava naquela região. Quando Jesus chamou Filipe, ele conhecia aquele povoado ali. É como se ele chegasse para alguém que está no bairro alto, que mora ali, e perguntasse: fulano, o que a gente vai fazer para alimentar todo esse povo? É como se você soubesse onde é a padaria mais perto, onde é o mercado mais perto, e a tua resposta natural fosse: Jesus, eu não consigo ir ali no Sila e comprar pão para toda essa gente aí, porque não dá. Mas não era essa a resposta que devia acontecer. A resposta mais óbvia era: Jesus, não sei, é o Senhor que sabe, o Senhor já fez tantos milagres, eu quero saber o que o Senhor vai fazer agora. Essa deveria ser a resposta. E queridos, a resposta que nós temos que dar para Jesus é tão óbvia às vezes. Mas a gente erra na resposta por quê? Porque nós não olhamos para Ele, nós olhamos para a situação. Talvez algum problema, alguma dificuldade como essa que passou aqui, apareça, e a gente já queira arranjar uma solução, mas nunca corre para Jesus primeiro e pergunta: Senhor, e aí? O que é preciso? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor vai fazer? Sempre que as dificuldades vêm, a nossa tendência é tentar resolver tudo com a nossa força, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência. E aí, quando não dá certo, nós lembramos que tem Jesus. Essa foi a resposta de Filipe. E olhem só vocês, Filipe já tinha visto Jesus operar tantos milagres, mas ainda assim, ele não conhecia Jesus. Ainda assim, ele não conhecia o poder de Jesus. Nós podemos cair nesse perigo, sabia? Nós podemos ver Jesus fazendo tantas coisas, tantas maravilhas, e ainda assim não conhecer a Ele. Porque foi o que a gente comentou antes. Porque nós temos negligenciado essa busca de intimidade com Ele. Não basta nós sabermos o que Jesus faz, o que Ele é. O que Ele nos convida é provar disso. Era isso que Ele estava falando aqui. Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Ele já sabia como Ele ia matar a fome de todo mundo. E Ele fez. Jesus sabe o que está no teu coração hoje.
Ele sabe quais as angústias que você tem, Ele sabe quais as necessidades que você tem. Talvez Ele não vá responder, não vá agir do jeito que você quer, que você imagina. Mas se tem uma certeza que Ele mesmo nos dá, é que Ele vai agir. Ele sabe o que Ele vai fazer, e Ele vai dar a solução perfeita para aquilo. Como nós vamos ver mais para frente. E a resposta de quem não conhece a Jesus é realmente essa que Filipe deu no versículo 7. Ele disse: Jesus, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Essas são as respostas de quem não conhece Jesus. Jesus não vai dar. Jesus é impossível. O quê? Eu liderar um pequeno grupo? Eu liderar uma célula? Não dá. É impossível. Jesus, eu pregar por aí? Eu compartilhar da tua palavra na minha escola, na minha vizinhança, na minha casa, na minha faculdade? É impossível. Eu tenho timidez, eu tenho vergonha, não sei fazer isso. O que, Jesus? Eu fazer isso? Não. Não é essa a resposta. A resposta é: Jesus, o Senhor pode. O Senhor faz. Se nós conhecemos a esse Jesus, sempre que alguma situação, alguma necessidade acontecer, nós vamos olhar para Ele. Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos o que Ele é capaz de fazer. Nós sabemos que não existe um impossível para Ele. E uma coisa que mais me marca nesse texto é esse rapazinho ali do versículo 9. A atitude que esse rapaz teve. Simão, ele traz isso para Jesus. Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? O que é isso para 5.000 pessoas? 5.000 homens. Naquela época eles só contavam os homens, não contavam mulheres e crianças. Então, esse número poderia chegar perto de 20.000. O que são 5 pães e 2 peixinhos para 5.000? Não é nada. Não é nada. Nem se fosse o farelinho do pão, nem se fosse uma escama do peixe, daria para alimentar todo mundo. Mas olha para a atitude desse rapaz, quando ele foi trazido na presença de Jesus. Olha a fé desse rapazinho. Ele entregou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Ele não foi egoísta, ele não pensou apenas em si. Ele não pensou assim: vou ficar aqui quietinho, não estou nem aí se esse pessoal não se preparou, não vai comer depois. Eu fiz o meu. Eu fiz o meu. Eu fui precavido. Eu não vou passar fome. Os outros, estou nem aí, eles que se virem. Será que muitas vezes nós não pensamos assim? Não pensamos em nós primeiro? Talvez ele até não desse os 5 pães e os 2 peixes, guardasse um pouquinho para ele. Não, o meu eu vou garantir. Depois, o resto tudo bem. Não, ele entregou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Queridos, eu quero falar para vocês que entregar algo, doar algo, dar algo na mão de alguém, não diz respeito àquilo que você tem, mas diz respeito aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração? Nós não entregamos algo só porque nós temos, mas é porque o nosso coração está voltado àquilo. Se Jesus te pedisse algo que você tem de mais precioso hoje, você entregaria? Assim como ele chegou para Abraão e falou: Abraão, eu quero teu filho, aquele que eu prometi. Será que nós entregaríamos isso na mão de Jesus? Entregar, doar, participar, não diz respeito àquilo que você apenas tem, mas diz respeito aonde está o teu coração. Você pode até entregar, ele poderia até entregar tudo aquilo ali, mas se o coração dele não tivesse voltado a isso, a entender a necessidade, a saber do que Jesus poderia fazer, nada daquilo teria valor para a vida desse rapaz.
Imagina a experiência que ele ia poder contar depois, o que ele viu com os próprios olhos dele. Ele viu Jesus atuando. Por quê? Porque ele estava disposto a dar o pouco que ele tinha. Imagina o tamanho da fé desse garoto. Dar um pouquinho e pensar, cara, esse Jesus já deve ter feito tanta coisa. O que para ele não é matar a fome de todo esse pessoal aí? Nós precisamos, assim como esse jovem, ter essas experiências com Deus. Mas isso depende muito do modo como a gente enxerga a vida. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Há mais ou menos um mês, estava saindo da igreja, estava indo para casa, voltando do trabalho. E ali na Fagundes tem uma lombada eletrônica. E eu reduzi, quando eu fui sair da lombada, de repente, um carro fura preferencial, para na minha frente. E eu bati o carro, à frente dele, de frente. Pelo barulho eu falei, Jesus destruiu, vou ficar sem carro. Você já pensa sempre no ruim, no que vai acontecer. No que aquilo ali vai gerar de desconforto para você. E quando eu desci do carro, encostei o carro, fui ver o que tinha acontecido, aquele rapaz, ele desceu desesperado. Vocês não têm noção, desesperado. Nem se eu quisesse ficar bravo com ele, eu ia conseguir. A primeira reação dele foi se ajoelhar no meio-fio, botar a mão na cabeça, e sem brincadeira ele começou a chorar. O que eu vou fazer? Mesmo que eu tivesse razão ali, ele não precisava que eu chegasse e desse um sermão nele. Aquele cara estava precisando de amor, ele veio compartilhar comigo daí o que estava acontecendo na vida dele. Ele é motorista de Uber, o carro era alugado, ele faz tanto tempo que ele está desempregado, ele estava no Uber há menos de um mês, e ele não tinha dinheiro para pagar a franquia daquilo ali. Imagina, gente. E eu peguei o WhatsApp dele, a gente foi conversando, e todas as minhas conversas com ele eu falava, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu falei para ele, eu pude compartilhar do amor de Deus para ele, eu pude falar para ele o quanto Deus ama ele. Não se importar com o dano material, porque eu conhecia o meu Deus, eu sabia que ele ia dar um jeito daquele ali. Eu não fiz isso porque eu sou bom, porque eu não consigo ficar com raiva, não. Foi porque naquele momento Jesus mostrou para mim, cara, é isso que você tem que fazer. Você tem o meu amor, você tem a minha palavra, vai lá e compartilha com ele. E ele conseguiu uma grana lá, acionou o seguro, meu carro está para arrumar, glória a Deus por isso. Mas mesmo se ele não tivesse dado isso, a oportunidade que eu tive para compartilhar do amor dele, e ele chegou a falar assim para mim, Silvio, eu nunca esperaria uma reação como a tua. De não ficar brabo, de não ficar irado com o que aconteceu, mas nisso demonstrar amor, de vir falar de Deus para mim. E eu não fiz isso, gente, mais uma vez porque eu sou bom. Mas é porque quando Jesus se incomoda, a gente tem que fazer. É o que eu tinha ali. E semana passada eu tive que deixar o carro para arrumar. E daí vem eu para a igreja trabalhar, e daí fiquei mais tarde, e daí eu resolvi pegar um Uber aquele dia. Chamei o Uber, fui para casa, e daí eu podia ficar de novo com raiva. Poxa, a culpa não foi minha, o cara furou a preferencial, eu estou aqui tendo que pagar um Uber, esperar, ir para casa, bagunçou tudo os meus horários, mas daí o cara veio me buscar aqui na igreja, ele ainda se atrasou um pouco, porque está tudo fechado aqui na frente. Aí ele deu a volta, na verdade eu tive que andar aqui pela rua, por essa rua aqui, e até lá atrás para encontrar com ele. E ele veio me pedindo desculpa, porque ele não sabia que estava assim, beleza, a gente foi conversando. Daí ele me perguntou o que eu fazia na igreja, daí eu pude contar rapidinho para ele do meu testemunho. O caminho da minha igreja até a minha casa dá 10 minutos. E um dia ele chegou e falou, ele falou para mim no meio do caminho, ele falou, cara, a minha mãe é da igreja. Eu falei, que legal. Daí ele falou, eu também fui da igreja, até meus 13 anos. Hoje eu estou com 25 e não vou mais na igreja. Eu falei, é agora, né? É agora. Eu peguei esse cara, veio, eu comecei a falar para ele. Eu falei, mano, você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar para Jesus.
Eu falei para ele da alegria, pude compartilhar para ele da felicidade que é andar com Jesus. E no caminho, no final, na porta da minha casa, ele olhou para mim e ele falou, cara, hoje não tem culto lá, mas o próximo culto que tiver eu vou lá. Ele mesmo falou, é verdade, é isso que eu preciso para a minha vida, é voltar para Jesus. Eram meus 5 pãezinhos, eram os 2 peixinhos que eu tinha ali. Eu podia muito bem ignorar ele e no caminho daqui para casa fazendo várias coisas diferentes. Mas não. A cada dia Jesus ele tem dado uma oportunidade para nós entregarmos na mão dele os nossos 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. A cada vez que você chega na tua casa, você abre a porta, você tem a oportunidade de demonstrar o amor de Jesus. Sejam teus pais, teus irmãos convertidos ou não. A cada dia que você sai da tua casa, que você levanta cedo, mal-humorado, cansado, com preguiça para ir para a tua faculdade, para ir para a tua escola, para ir para o teu trabalho, é uma nova oportunidade que Jesus te dá para você entregar na mão dele os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos que você tem para ver ele fazer. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Jesus ele pega o pouquinho que nós achamos que temos e ele multiplica. Talvez você está se perguntando aí, Jesus, eu só tenho esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos, como é que eu vou alcançar a minha sala toda? Sendo que só eu sou cristão lá no meio de 20, 30, 40 pessoas. Jesus, como é que eu vou alcançar meus pais, sendo que eu sou filho, eles nunca me escutam? Como é que eu vou alcançar aquela piazada, aquela meninada que é minha amiga, meu amigo, sendo que eles só falam besteira, que eles só fazem besteira? Cara, desfoca de você, esquece você. Nós, como esse menino, nós nunca vamos conseguir matar a fome do pessoal aí. Quem vai matar a fome é Jesus. Amém? Mas o que ele quer? Ele quer que você entregue o pouco que você tem. Ele quer que você entregue tudo que você tem e ele vai multiplicar. Assim como ele multiplicou aqui, ele vai multiplicar em você. Não faça como Filipe, olhar para o problema, olhar para a dificuldade, mas faça como esse menininho, olhe para Jesus. Esteja disposto a entregar o que você tem, seja o que for, que ele vai multiplicar. O que é pouco nas nossas mãos, na mão de Jesus, vira muito, vira tudo, vira suficiente. Ele faz esse trabalho. Dê tudo que você tem para ele. Tua escola, o intervalo, vida, sei lá, se junta com alguém, mas faz. Ah, mas são só 20 minutos, só o tempo de ir, 5 minutos, não importa. Jesus vai fazer o tempo passar e você vai poder compartilhar da palavra e você não vai nem sentir. Porque ele vai multiplicar isso. O que nós temos, pode ser, é a desculpa mais usada que nós temos, é eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Meu amigo, se você não tem tempo para buscar intimidade com Jesus, se você não tem tempo para ir para o teu secreto, se você não tem tempo para se envolver com Cristo, alguma coisa na tua vida está errada. Alguma coisa nos teus horários você vai ter que fazer. Alguma coisa você vai ter que tirar da tua vida. As tuas prioridades vão ter que ser revistas. A tua faculdade, o teu cursinho, o teu colégio, o teu namoro, o que for não é mais importante que Jesus. E se nós estamos fazendo isso, eu me coloco aqui, aí o começo está tudo errado. Se você não tem tempo, Jesus sabe da tua correria, os 10 minutinhos que você tem, entrega na mão dele. E ele vai multiplicar isso. Você vai ver. Você vai experimentar disso. Ah, mas daí Jesus, eu gosto de dormir, eu vou dormir 5, 6 horas por dia. Essas 5 horas vão ser suficientes para você. Não importa. O pouco que você tem na mão de Jesus vira muito. Jesus, eu até tenho desejo, sabe? Eu vejo o pessoal falando que está discipulando alguém, que está acompanhando alguém, mas eu não sei fazer isso. Eu tenho medo se alguém chegar e fizer uma pergunta para mim, eu não saber responder. Cara, Jesus não está preocupado com o conhecimento que você tem. Ele quer saber do teu coração, da tua disposição. Ele vai te capacitar para fazer isso.
O Mateus está aqui, o Tunalinha está aqui, ele é prova disso, ele pode falar. Quando a gente começou a caminhar, eu não sabia, até hoje eu não sei diversas questões que eu tenho que conversar com ele. Mas não sou eu que estou fazendo isso, gente. É Jesus que tem estado no nosso meio. É Jesus que tem nos ajudado. Então, dê esse passo de fé, meu querido. Dê esse passo de fé. Você que é líder de célula, você que é líder de pequeno grupo, talvez você às vezes se cobre muito por isso. Jesus, por que minha célula não multiplica? Por que não vem visitante? Por que não acontece? Cara, esquece isso. Esquece isso. Isso vai ser reflexo da tua intimidade, da tua entrega e da tua busca por Deus. É isso que você precisa. Nós buscamos as coisas erradas do jeito errado. Tudo isso é consequência nas mãos de Jesus. É entregar o nosso pouco, é entregar a nossa disposição, é entregar o nosso coração. E é aí que Ele vai capacitar. E é aí que Ele vai usar. Você é limitado, eu sou limitado. Não importa, vamos desse jeito aí. Jesus vai dar um jeito, Jesus vai cuidar. Ele vai multiplicar. O pouco, se você tem vergonha de falar, não faz mal. Jesus sabe disso. Na Bíblia Ele usou sempre pessoas imperfeitas, incapazes, fracas, pequenas e falhas. Eu sou assim, você é assim. Mas ainda assim Ele quer te usar. Basta você dar uma resposta. Basta você querer. Basta você entregar os teus 5 pãezinhos, 2 peixinhos na mão dEle e deixar que Ele multiplique isso. Ele pega o pouco que nós temos, multiplica e faz muito. Ele multiplica para que nós possamos multiplicar isso às multidões que estão sedentas por Jesus. Jesus, o versículo 12 em diante, o 10 em diante, ele diz assim: disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E agora eu queria que nós prestássemos atenção nesses próximos versículos. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Jesus é suficiente. Jesus mata a nossa fome. Jesus mata a nossa fome. Do que você tem fome hoje? Do que você está correndo atrás? Talvez você não veja a tua fome saciada, porque você está correndo atrás de coisas terrenas. Você está correndo atrás de coisas que acabam naquele túmulo. Você está correndo coisas de atrás que, perto de percorrer e buscar a presença de Jesus, não tem valor. Se você tem fome e sede de Jesus, Ele tem prazer em matar isso. Ele tem prazer em saciar. Ele supre as nossas necessidades. Assim como Jesus, Ele multiplicou. Ele pegou o que era pouco daquele jovem e multiplicou, alimentou multidões. Ele queria ensinar isso para os discípulos, que um dia Ele não estaria ali. A presença dEle física não estaria ali. Mas os discípulos, a igreja dEle seria responsável por saciar a fome das multidões. Eu e você temos essa responsabilidade. Saciar a fome das pessoas. Elas têm fome de Deus, só que elas ainda não sabem. Porque Satanás cegou o entendimento delas. E a minha missão, é tua missão, abrir os olhos dessas pessoas. E pelo poder de Jesus, pela presença dEle, saciar a fome que eles têm por Deus. Queridos, a nossa fome por Deus, a nossa sede por Deus não acaba no momento em que nós aceitamos Ele como Salvador da nossa vida. Não. É como se nós já estivéssemos satisfeitos, porque nós temos a vida eterna, nós temos uma caminhada com Ele, mas a gente tem que querer mais. A gente tem que querer mais.
E Ele tem prazer em dar mais. Mais da presença dEle. Mais do amor dEle. Mais da graça, da misericórdia dEle. Você conhece a necessidade do povo que está ao teu redor? Muitos são os problemas que o nosso mundo moderno tem vivido. Muitos são os problemas que eles têm vivido. O que esse povo na passagem tinha era fome de comida mesmo. E nós temos ao nosso redor, à nossa volta, pessoas morrendo de fome. E cadê? Cadê o nosso trabalho como igreja em fazer isso, em saciar a fome dessas pessoas? Nós temos pessoas sofrendo de depressão, tentativa de suicídio, uma falta de identidade sexual, dificuldade com isso, mas cadê nós nos posicionando e mostrando, apontando aquele que é poderoso, que é capaz de matar a fome dessas pessoas? Nós não estamos aqui para saciar apenas a nossa fome. Jesus, à medida que nós vamos buscando essa intimidade com Ele, Ele vai nos alimentando. Talvez você esteja pensando, tá bom, eu tenho que alimentar multidões, mas e eu? Como é que eu fico? O teu alimento está no teu lugar secreto com Ele. Ali, Ele não vai apenas te alimentar. Você vai sair dali mais do que satisfeito. Você vai sair dali cheio. Essa passagem diz que o quê? Que Ele multiplicou e até sobrou. Cara, é isso que Jesus faz. Ele é mais do que suficiente para você. Nunca vai faltar. Todos nós temos nossas necessidades, sim, e Jesus quer cuidar disso. Mas Ele quer que nós estejamos voltados e atentos para a necessidade também daqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa função como igreja. Apontar para Jesus. Nós não estamos aqui para fazer cultos bonitos. Nós não estamos aqui para cantar músicas maravilhosas. Nós não estamos aqui para pregar palavras que façam com que você saia daqui bem. Não. Nós estamos aqui como igreja, reunidos, para receber do Senhor e levar isso para onde nós fomos. Eu vou pedir para a banda já ir subindo, mas eu quero que nós saímos daqui sabendo disso. Jesus, Ele quer te alimentar. Jesus, Ele quer te usar. Jesus, Ele quer multiplicar o pouco que você tem. E o teu coração, como é que está? Como é que está a tua busca? Por que você tem seguido a Jesus? Se é que você tem seguido a Jesus? É para buscar as bênçãos dEle? É para buscar uma prosperidade? Não. Não. Só tem uma resposta certa. Nós temos que buscar Jesus simplesmente por quem Ele é. Nada mais importa. Nada mais importa. Por que você tem seguido a Jesus? O que você tem buscado nele? Como está a tua adoração diária? O que você tem feito com aquele pouquinho que Deus tem dado na tua mão? O que você tem feito com os 5 pãezinhos e 2 peixinhos que Deus tem colocado? Você tem só se alimentado disso, você tem se empanturrado disso, mas não está disposto a entregar isso na mão de Jesus de volta para que Ele multiplique? Como você tem respondido à pergunta de Jesus? Para quem que você tem olhado quando os desafios aparecem? Você pode baixar a tua cabeça? Coloca isso diante de Deus, apresenta teu coração para Ele. Quem
é você na multidão? Quem é você na multidão? Queridos, quando nós estamos na multidão, nós somos mais um. Nós somos apenas um. Mas quando nós estamos aos pés de Jesus, nele nós somos únicos. Únicos. Para de ficar seguindo Jesus apenas para onde a multidão tem te levado. Nós precisamos parar, nós, eu, você, e buscar Jesus apenas em cultos, em reuniões de pequeno grupo, em célula, em vigílias, em acampamentos, em conferências, em viagem missionária. Nós precisamos buscar Jesus diariamente no nosso secreto. A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento que você recebeu no acampamento não serve para hoje, serviu para aquele tempo. O alimento de hoje serve para hoje, e amanhã ele tem mais, segunda-feira ele tem mais, terça, e por aí, todos os dias ele tem alimento. Mas basta que nós vamos até a fonte, e querer que a gente queira nos alimentar dele. Como está teu coração hoje? Como você tem seguido a Jesus? Por que você tem seguido Ele? Baixa tua cabeça. Começa a orar aí, apresenta teu coração para Ele. Jesus, sonda a motivação dos nossos corações. Sonda, Jesus. Jesus, por que nós temos te seguido? Temos feito, Pai, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai. Será que nós temos olhado para a multidão, para as situações, para o problema, mas não temos olhado para Ti, Jesus? Pode ficar de pé no teu lugar e quero fazer um convite para você, meu querido. Como está a tua vida com Deus, mano? Como está a tua busca em intimidade com Ele? Ele quer te levar para o monte, sentar contigo, gastar tempo contigo. O que hoje tem sido mais importante que Jesus na tua vida? Quais têm sido as tuas prioridades? O que tem impedido você de entregar na mão dele esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos? O que tem te impedido de deixar Ele multiplicar isso na tua vida? Enquanto a banda vai cantando, vai tocando, eu quero convidar você. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar contigo. Quero que você apresente o teu coração diante de Jesus. Se você quer mais dEle, se você quer mais dEle, vem aqui. Eu vou estar aqui junto com vocês, porque eu quero mais dEle. Eu quero mais, eu quero ouvir mais a voz dEle. Eu quero mais a presença dEle, eu quero só ouvir a voz dEle. Eu quero falar menos e ouvir mais aquele que Ele tem para mim. Peça para Jesus levar Ele mais para perto de ti hoje, mais para perto da presença dEle, mais para perto do abraço dEle. Queridos, não tem abraço melhor que o do Pai. Não tem lugar melhor que nós possamos estar na presença dEle. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar.